Salve, salve, rapaziada, torcida furiosa, torcida brasileira, como é que estamos? Espero que todo mundo esteja muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você vai estar vendo isso daí, mas é um prazer ter você aqui. E hoje a gente vai conversar sobre uma parada chata, mas ao mesmo tempo eu acho que é um processo normal de time, e é sobre a reformulação do nosso elenco, da Fúria. Falei por alto num vídeo comentado para a própria Fúria. E agora eu vou tentar dar uma especificada um pouquinho maior do porquê que a gente fez alguns moves dentro da equipe. Então, se você quiser e você gosta desse conteúdo, compartilha, curte, manda para os amigos, se inscreve no canal principalmente. E outra, a gente já vai começar um quadro nessa próxima semana agora, que é perguntas e respostas. Então, vocês da comunidade deixem perguntas. A gente vai escolher boas perguntas, perguntas que façam sentido, obviamente respeitando o outro. Então, mandem perguntas que sejam respeitosas, não desrespeitem o outro. É isso. Deixem as perguntas no comentário, que o editor ele vai ver, vai me mandar e eu vou responder essas perguntas. A gente vai ter esse quadro diário, semanal. Espero eu que seja toda semana. No pior das hipóteses, vai ser a cada 2 semanas. Mas é isso. Então vamos comentar aqui sobre as mudanças dentro do time. Primeira coisa é o seguinte: uma coisa muito importante que às vezes a gente descarta é entender que a dinâmica de um time ela passa pela mão do IGL. E a gente sentia que o Artzinho, por estar jogando de sentinela, ele não conseguia controlar certas ações que estavam acontecendo no mapa. É muito bom quando você tem um IGL que ele é sentinela e ele consegue coordenar as coisas dentro do jogo porque ele tem muita conexão já com outros jogadores, então as coisas ficam mais fluidas e mais fáceis. Mas isso não estava acontecendo no time, principalmente depois do meta, porque a gente estava perdendo muitas coisas em sequência. A gente tinha mapas que, antigamente, que a gente tinha meio que um controle universal de jogo, com o Gianni jogando, o Koala Noob jogando de ouro, e a gente perdeu isso, a gente perdeu um Operator, ficou basicamente a cargo do nosso duelista ele conseguir produzir esses first kills pelo mapa, e o estilo de jogo não estava casando muito bem para o nosso time. E a gente também sentia que muitas das vezes ele calava um default, sei lá, vou supor aqui um 3-1-1 na Lotus. A gente começou lá defaultando, sei lá, 3A, um B e um C. A gente dentro do default a gente já morria. E eu não sei vocês, mas quando eu vejo o meu time se suicidar num default, é uma parada que incomoda muito, porque a gente sabe qual é o processo básico de o que você tem que fazer, de como você vai fazer, e a gente sentia que a gente estava perdendo o controle dessas ações. Então a gente precisava mover o Arthur para dentro do bloco para que ele conseguisse ajudar melhor essas ações. E para isso acontecer, eu precisava tirar ele de sentinela e botar ele dentro de uma role que ele fosse ou jogar de flex ou que ele fosse jogar de controlador dentro das brigas. E a gente conseguiu fazer isso, por quê? Porque ele chegou para mim e virou e falou assim, ó, eu não quero mais jogar de sentinela, tá muito difícil da gente conseguir controlar essas ações dentro do mapa com eu jogando de sentinela. Ele teve excelentes performances de sentinela, principalmente ao longo do VCT, só que se o meu sentinela tá pegando MVP todo jogo, tem alguma coisa errada dentro do jogo. Então, eu precisava mover ele para uma role que fosse de controlador. Então, logicamente, o cara que tava jogando de controlador ia acabar ficando na merda nessa, né? E ele mesmo que falou o nome do Shai, e assim que ele falou esse nome, eu já abracei o nome, porque eu já conhecia muito o jogo do Manito, eu já telava ele há muito tempo, então tinha setups, por exemplo, que a gente usava na Galores, principalmente na Abyss, que a gente roubou dele. O Lucas Show falou, caralho, essa câmerazinha, o que ele faz? Então, tipo, eu já sabia que o moleque era muito rato de jogo, não era um cara que eu ia precisar ensinar a jogar. E isso era muito importante, porque quando você tem pouco tempo em time, se você precisa ficar ensinando o cara as coisas básicas, às vezes o cara tem muito talento, mas você precisa ficar pegando na mão para ensinar coisas básicas, você vai ter muito trabalho, porque o cara vai precisar viver situações ruins para poder tentar entender qual é o problema dele para conseguir evoluir. Então, já sabia que isso não ia ser, não precisava de me preocupar com isso. Ele é um cara muito versátil, tem um Cypher muito bizarro, uma Killjoy muito boa, uma Vyze muito boa, então ele ia conseguir alternar em coisas diferentes. E aí vinha o segundo ponto, que era, se eu vou mover o Koala para ser o primeiro duelista, para ele poder jogar de Operator e ele conseguir abusar do que ele é forte dele, logicamente eu preciso ter um cara que seja um flex, que tenha noção de jogar com outros agentes. E querendo ou não, o Basic ele já tinha muito mais experiência que o Alin nessa role. Ah, Shao, mas o Basic ele não tem experiência jogando dentro da liga, dentro do Tier 1 e tal. E assim, eu concordo, isso é verdade.
mas o Basic jogou comigo no ano passado. Eu sei que muitos não sabem, muitos começaram a acompanhar a nossa carreira, a minha carreira esse ano, mas o Basic jogou comigo no ano passado, quando eu entrei na Fúria. Ele foi uma das pessoas que eu trouxe. E eu confio muito nele, porque eu vi muito talento nos 3 meses que ele jogou comigo no ano passado. Inclusive, eu acho que se ele tivesse jogado com a gente no ano passado, a gente teria pelo menos ganho um jogo ali quando eu entrei no time e pego o playoff, porque a gente precisava ganhar um jogo no passado para poder pegar playoff, a gente não ganhou. Então eu acho que pelo menos um jogo a gente ganhava com ele, era um garoto muito bom. Queria que ele tivesse tido já essa experiência prematura já no ano passado para ter para esse ano já garantir, não, já joguei no ano passado, mas as coisas são como são. Eu acho que ele é muito talentoso, eu acho que ele individualmente, ele é um dos melhores jogadores do time, de game sense, de tiro, de como fazer trocas, de como se posicionar. Eu acho que um garoto que ele é muito bom, muito intuitivo. Pode ser que nada das coisas que eu tô falando aqui se convertam nos primeiros jogos dele no campeonato, e isso faz parte, é uma coisa que eu converso com ele. Não importa que eu confie muito nele, as coisas são como são. Às vezes você starta, não tem o melhor dos starts, às vezes você starta e você vai muito bem, tipo um Neon, tipo os meninos da Leve. Eu espero que seja assim, mas fato é que eu confio muito nele, e depois do tempo que ele ficou aqui nos Estados Unidos, eu acho que eu vi ele vivendo coisas. Ele dividiu o quarto comigo durante uns meses, e eu vi ele vivendo coisas de problemas pessoais na própria vida, e ele conseguindo meio que trabalhar essas coisas para que não afetasse no trabalho dele aqui. E eu respeito muito isso quando eu vejo que você faz concessões na sua vida pessoal para que o seu trabalho ele não seja afetado, para que você possa jogar bem, para que você... Isso ele sendo reserva. É óbvio que eu não vou ficar expondo os problemas de vida que o menino teve, mas, pô, ele teve problemas de vida familiares, que tiveram problemas de saúde, coisas do tipo, e ele se manteve forte. Então eu vi um garoto muito resiliente, e eu acho que ele consegue reverberar essa resiliência dele dentro do servidor. Eu só acho que ele precisa realmente de entrar dentro do servidor e jogar. Então eu senti que o nosso time estava tendo muito problema de composição, a gente não conseguia adaptar coisas mais simples, a gente não conseguia trazer composições mais simples que fizesse sentido pro meta. Então eu acho que com essa entrada dele a gente vai conseguir dar uma identidade diferente pro time e um frescor novo também, porque apesar de tudo, isso não é direcionado a nenhum dos meninos que saiu, mas fato é que o Basic ele já é ele é um garoto muito aberto a mim. Então se eu mostro qualquer erro pra ele, pô, beleza, eu já sei que no próximo jogo ele não vai errar aquilo. Ele é um garoto muito esperto, muito intuitivo. Para quem não sabe, ele faz parte dessa geração do Luke, Sato, Blowzin, Neon, Spike. Ele jogava na mesma época, só que ele teve uma época que ele deu uma parada de jogar, ele ficou uns 6 meses sem jogar e voltou. Então ele faz parte dessa mesma geração, um garoto que eu confio muito. Não. Se eu não confiasse, eu não tinha mantido ele do ano passado para esse ano. Não precisava manter, mas eu mantive porque eu confio. Então, eu acho que é basicamente isso. Quero muito que a gente consiga alcançar nossos objetivos agora. Acho que esses são os movimentos certos para que a gente consiga ter mais flexibilidade, mais coesão dentro do servidor. Conto com a torcida de vocês. Eu entendo que às vezes isso é um pouco chocante. Ah, pô, trocaram 2 pessoas de uma vez só e tal. Só que para nossa realidade isso era necessário e fazia diferença para o que a gente imaginava, o que a gente imagina que está se tornando o jogo, e a gente está vendo o jogo acontecer, né? Então, é isso, rapaziada. Curte, compartilha, comenta, faz os comentários aqui, deixa as perguntas aqui na caixinha dos comentários. E é isso, rapaziada. Agradeço demais aí a torcida de vocês. Tamo junto. O próximo vídeo da semana que vem já vai ser um vídeo de conteúdo, que eu vou estar falando aqui sobre mira, trocação. É um conteúdo bem maneiro. Então, hype aí, deixa eu curtir. E tamo junto. Valeu.